Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Diálogo com o Otelino. Aqui você acompanha o balanço semanal dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão que refletem no dia a dia da população, além de uma análise do cenário político e econômico local e nacional. Confira! Inauguração da MA 270. A inauguração da MA 270, que liga Pastos Bons à Sucupira do Norte, foi um momento de muita alegria para toda aquela região. Essa é uma das obras que estava na lista daquelas que a população chegou a não acreditar que aconteceria. E agora nós tivemos a satisfação, inclusive eu estive lá, participei da inauguração, vi a alegria dos prefeitos, das pessoas que estavam participando. É uma bela obra que inclusive foi entregue com 8 a 10 meses de antecedência para a população. E é muito bom ver, em particular nesses momentos de muita crise financeira, que o Estado está conseguindo avançar, entregando obras importantes como esta MA 270, que vai agora fazer com que as pessoas não tenham toda aquela dificuldade que tinham, passando horas para conseguir ir de um município para o outro, numa distância de mais ou menos 24, 25 quilômetros. Primeiro Fórum da Mulher Vereadora. Participei do primeiro Fórum da Mulher Vereadora em Carolina, a convite da União dos Vereadores e Câmaras Municipais do Maranhão. Foi uma experiência muito boa, principalmente porque ouvi da palestrante convidada, dos outros membros que lá puderam se manifestar, muitas considerações importantes. E ao mesmo tempo pude falar para os presentes sobre a importância do empoderamento da mulher, na minha avaliação, sobre a importância da mulher ocupar mais espaços na política, nos parlamentos, quer seja nas câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado da República, nos poderes executivos, prefeituras, governos, e enfim, tivemos já uma experiência de uma presidente da República, ex-presidente Dilma, e lá falei um pouco sobre a nossa compreensão e as decisões que já tomamos. Hoje, por exemplo, a mesa diretora da Assembleia, que tem 9 membros, 5 são mulheres, ou seja, a maioria hoje de mulheres no comando da Assembleia Legislativa, embora sejam apenas 8 deputadas dos 42 deputados que compõem o Poder Legislativo no Maranhão. Falei sobre a resolução que foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, que proíbe a nomeação de homens condenados em razão de violência contra a mulher, não só para cargos comissionados, como também não serão admitidos na realização de um eventual concurso público, homens que tenham sido condenados em razão de violência contra a mulher, de acordo com aquilo que está previsto na Lei Maria da Penha e no Código Penal. Uma medida concreta da Assembleia no sentido de cada vez mais desestimular qualquer tipo de violência contra a mulher, seja física, psicológica. Infelizmente, esses indicadores de violência contra a mulher, de feminicídio, enfim, ainda são muito elevados e é preciso que nós todos nos unamos para o combate desta realidade tão triste. Prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio tem, historicamente, uma posição crítica com relação ao cumprimento de pena após condenação em segunda instância. O ministro defende essa tese, que agora passou novamente a ser uma tese que tem o entendimento da maioria dos ministros do Supremo, 6 de 11, tramita no Congresso Nacional, não só PEC, como projetos de lei, que tem por objetivo já permitir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Na interpretação do ministro, por se tratar de cláusula pétrea constante da Constituição de 88, nem por PEC se pode modificar a questão do cumprimento de pena somente após o trânsito em julgado, porque na Constituição diz que todo cidadão brasileiro ou cidadã só poderá ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Essa é uma discussão que ainda vai continuar por algum tempo, tem dúvidas jurídicas sérias e também não existe um entendimento ainda dentro do Congresso Nacional com relação a esse tema. O que eu espero é que o Congresso discuta isso de forma madura, sem mecanismos para tentar simplesmente
fazer média com determinados setores da sociedade e que essa discussão seja à luz da Constituição e da promoção da justiça, sempre levando em consideração que é preciso respeitar aquilo que consta da nossa Constituição e observar aquilo que pode ser modificado por lei ou por proposta de emenda constitucional e ainda aquilo que, em razão de ter sido considerado uma cláusula pétrea, os parlamentares do nosso Congresso Nacional não podem modificar. Para modificar, seria necessária a convocação de uma nova Constituinte, o que, na minha avaliação, não é o caso para o atual momento histórico do Brasil. Ofensas a Paulo Freire. A frase do presidente Bolsonaro, adjetivando o educador, o pedagogo Paulo Freire como energúmeno, é mais uma demonstração de destempero verbal do presidente. Ele não vai conseguir manchar a imagem do Paulo Freire, porque o que o Paulo Freire produziu, o mundo e o Brasil já conhecem. O Bolsonaro foi eleito presidente da República e nós respeitamos a instituição da presidência da República. Ele terá aí o mandato dele conforme a maioria do povo brasileiro escolheu, mas ele é muito menor do que o Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande educador, tem uma obra que ainda hoje é muito atual e, enfim, todos os brasileiros e muitos pelo mundo que conhecem este pedagogo, este escritor premiadíssimo em vários países do mundo, sabem da importância que ele tem para a educação. E não serão adjetivos do presidente Bolsonaro, que não tem sequer uma 10ª parte da credibilidade que tem o Paulo Freire, que vai manchar a imagem desse grande brasileiro. Esta foi mais uma edição do podcast Diálogo com Otelino. Os programas ficam disponíveis no Spotify, SoundCloud e nas demais redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto. Não perca a edição da próxima semana.